Os países não industrializados do mundo costumavam ser atrasados, mas autossuficientes. Agora eles são atrasados e dependentes. E cada bebê que nasce deixa-os mais próximos da catástrofe. O terceiro mundo, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, encerramos com uma virada. Na segunda metade do século XX, o Ocidente capitalista estava tornando-se mais socialista. O mundo soviético tornava-se mais como o velho regime czarista, que deveria substituir. E havia até uma renascença do nacionalismo e socialismo, especialmente nas antigas colônias do Ocidente. Uma das grandes novidades da era pós-guerra foi o aparecimento e a progressiva autoafirmação desse chamado Terceiro Mundo, nascido com a dissolução dos impérios coloniais europeus. Várias dezenas de novas repúblicas juntaram-se às Nações Unidas desde 1945. Em 1974, o único império colonial que restava na Europa era o da Rússia. As atuais ligações coloniais da França e Inglaterra são ínfimas em comparação com os países como China, África do Sul, Indonésia ou mesmo Sudão. A era do imperialismo territorial da Europa parece terminada, e isso em si é uma notável mudança. Mas os empreendimentos coloniais do passado deixaram suas fortes marcas. Se eles foram dominar, ensinar, ordenar ou explorar, os europeus tinham que revolucionar, quando não destruíam as sociedades, povos e culturas que tocavam. Mas independente do que motivou os criadores dos impérios europeus, eles foram responsáveis por treinar os líderes e inspirar os ideologistas que primeiro desafiaram os ocidentais e a seguir os deslocaram. Por um lado, a necessidade das nações industrializadas de interferir naquelas menos desenvolvidas, como a Inglaterra fez com a Índia, aumentou enquanto as comunicações cresciam, encolhendo o mundo, e o comércio uniu partes distintas, formando um todo homogêneo. Sem os mercados das colônias, e mais ainda suas matérias-primas, as indústrias do Ocidente teriam sofrido muito. Por outro lado, os países mais atrasados só poderiam igualar-se a seus exploradores em riqueza e poder se desenvolvessem capital, habilidades e sistemas de valor como no Ocidente, ou seja, facilitando ainda mais a intervenção e controle por estrangeiros de seus assuntos internos. O Ocidente não poderia ser afastado sem as técnicas ocidentais. E essas técnicas não poderiam ser adquiridas sem a presença de ocidentais. Esse era o dilema. Mas alguns dos atos ocidentais, mesmo quando bem intencionados, podiam ter efeitos negativos.
se fossem baseados em estimativas inadequadas do que era o bem. Leite condensado para bebês, alimentos sólidos para pessoas esfomeadas, água gelada nos desertos, são coisas que podem prejudicar ou matar. O mesmo efeito tem as constituições e importações. Não podemos introduzir máquinas e fábricas sem uma consciência implícita de que o homem pode ou deve fazer. Não podemos introduzir serviços sociais sem relacionar isso ao que o homem precisa e o que ele é. Uma ideologia sobrepõe-se a outra e impõe sua validade. Os conceitos europeus de propriedade, por exemplo, foram tão nocivos para as culturas do terceiro mundo como as armas e técnicas europeias. Quando as terras que antes eram mantidas e cultivadas por comunidades foram divididas e tratadas como pedaços de propriedade, sujeitas à venda, transferência ou hipoteca por um dono específico, as formas tribais ou comunitárias de ligação com a terra foram destruídas, e com elas, a sociedade, os artefatos, as tribos que haviam evoluído em estruturas bem diferentes das ocidentais. Como a terra, a mão de obra também teve que ser adaptada aos conceitos e necessidades dos europeus. As antigas formas de organização do trabalho foram substituídas, às vezes pela força, por salários em dinheiro, mercados abertos, horários regulares e, acima de tudo, pela noção do trabalho como um valor ético, em vez de apenas como uma necessidade. Naquilo que a Europa levou 500 anos para evoluir, da Idade Média até o mundo moderno, as sociedades asiáticas e africanas foram forçadas a viver em 2 gerações. O dinheiro substituiu a troca e a subsistência. O câmbio eliminou a autossuficiência. Milhões de pessoas que jamais usaram dinheiro aprenderam a conhecer seus prazeres ou foram levados por impostos a adotar atividades que produzissem dinheiro. A eficiência substituiu a aleatoriedade. A secularização tomou o lugar de tradições mágicas. Leis e administração substituíram os costumes. Burocracias impessoais tomaram o lugar de relacionamentos humanos. Houve algumas melhorias, mas tudo isso significou conflitos. Uma sociedade após outra foi afetada por conceitos alienígenas, geralmente aplicados com pouca compreensão de um passado histórico ou da estabilidade decorrente de práticas nativas. Pessoas que viviam dentro de uma paz intelectual em suas culturas de costumes foram levadas às possibilidades e inseguranças da mutação. E elas não podiam desafiar seus senhores. Mas o progresso colonial não é tão simples como costuma ser descrito e não ocorre de modo linear. O dominador não apenas governa o dominado, ele infiltra-se em sua consciência, suas vidas, sua cultura. Ele assume o controle de todas as formas. Indianos e nigerianos passam a imitar cavalheiros ingleses. Tudo isto indica a possibilidade de que a sociedade tecnológica não destruiu valores per si, apenas sugeriu novos valores. O que vemos na história colonial dos séculos XIX e XX
é uma versão acelerada da história da Europa. Contratos no lugar de tradições. Indivíduos em constante movimentação, em vez da família ou tribos estáticas. A democracia, com seus problemas e oportunidades, substituiu as estáveis hierarquias de direitos por ascendência. Estruturas legais em mutação transformaram sociedades e atitudes sociais. Inovações tecnológicas transformaram conceitos de províncias em nações, espalhando técnicas modernas, sugerindo a renascença da indústria e engenho nativos sob uma nova forma, em uma nova escala. E como na Europa, tudo isto representou meios mais eficientes e modernos para as velhas tendências de explorar, oprimir e assassinar seus inimigos em massa. Hoje, com o mundo todo à nossa porta, podemos ver que o tempo não passou à mesma velocidade para todas as nações. Sentimos desconforto ao notar as disparidades entre as nações avançadas e todas as outras, o desequilíbrio entre o hemisfério ocidental industrializado e as sociedades agrárias do mundo. Agora, olhamos para o mundo e vemos diferenças extraordinárias, ao contrário de 200 anos atrás, quando, em geral, a maioria das pessoas vivia em condições similares, em qualquer parte do mundo. As diferenças atuais estão mais em escala de tempo do que de espaço. E por trás disso, há um fato. Enquanto o mundo todo avança, as áreas mais evoluídas avançam mais rápido. A Europa e a América do Norte, com menos de 30% da população mundial, produzem 80% da renda global. E a Europa continua a consumir a maior fatia do superávit mundial de alimentos e matérias-primas, incluindo os maiores exportadores de bens manufaturados, exatamente como ocorria em 1900. Ásia, África e América Latina também estão aumentando sua produção, mas não tão rápido, e sem obter tantos lucros com a venda de matérias-primas à Europa, porque uma mudança, outra grande mudança, aconteceu. O maior volume de comércio ocorre entre as próprias nações industrializadas e não entre os países industrializados com suas antigas colônias. Europa e Estados Unidos demandam menos matérias-primas mundiais do que faziam 70 anos atrás. Assim, produtores na Ásia, África e América do Sul, com sua borracha, petróleo e metais, vendem menos e em piores condições do que antes, porque a demanda por seus produtos diminuiu ou é apenas mantida por meios artificiais. Um país como o Ghana produzia mais cacau em 1964 do que em 1954, mas faturava menos da metade dos valores de uma década antes. E desde a crise do petróleo, em 1973, a situação ficou ainda pior. Em 1970, a carne de uma vaca africana comprava um barril de petróleo. Agora são 8 vacas para comprar o mesmo barril. Economias não industriais eram atrasadas, mas autossuficientes. Agora são atrasadas e dependentes, o que as torna mais instáveis do que as economias industriais das quais elas dependem. Isto é ainda mais crítico em países que dependem de um só produto. Em geral, muitos países ainda têm um único produto como responsável por mais da metade de suas exportações.
vivendo uma existência precária, sempre à beira da catástrofe, com qualquer oscilação nos preços internacionais de commodities. Ao mesmo tempo, essas economias viram-se encurraladas entre a crescente demanda por bens de consumo e uma oferta insuficiente. O resultado é a inflação avassaladora. Entre 1958 e 1968, o índice do custo de vida subiu de 100 a 149 na Índia, 202 em Gana, 879 na Argentina e 2.260 no Brasil. Países em que o anacronismo e a modernização vivem em colisão. Em minha primeira palestra, mencionei Voltaire, segundo quem a história é a brincadeira que fazemos com os mortos. Mas às vezes eu pergunto, seria a história o conjunto de brincadeiras que os mortos fazem conosco e que nós fazemos uns aos outros? Só descobrimos as brincadeiras como minas que explodem em sequência sobre nossos pés. E a explosão demográfica pode ser a mais trágica das brincadeiras humanas. Modernas técnicas de higiene e controle de doenças tiveram um efeito tão dramático nas nações subdesenvolvidas que o crescimento populacional ocorrido em vários séculos no Ocidente levou menos de uma década em certos países da Ásia e América do Sul, muito mais rápido do que o necessário para a economia e os meios de produção ajustarem-se às novas condições. Os continentes menos aptos a suportar tal crescimento são os que aumentam mais rápido. A Ásia, com 50% da população mundial, tem 11% da renda global. A humanidade multiplicou-se durante milhares de anos até chegar à marca de 5 bilhões. Se não houver uma catástrofe, teremos o dobro disso em poucas décadas. No entanto, a maioria destas massas, que não é mais indefesa ou silenciosa, que cresce em volume com os avanços médicos do Ocidente, não pode pagar pelos confortos, máquinas ou alimentos ocidentais. A revolta pode espalhar-se mais rapidamente que a prosperidade. Como Nehru disse uma vez, a novidade na Índia não é a miséria, mas sim a conscientização que o povo indiano agora tem sobre ela e sua impaciência em ver-se livre dela. Mas enquanto um fazendeiro americano pode alimentar 44 pessoas, um francês 12 e um russo 5, o produtor médio de um país subdesenvolvido geralmente só alimenta a si próprio de forma adequada e, quando muito, mais uma pessoa. São necessárias 15 vacas na Índia para produzir o leite tirado de uma só vaca americana. 7 acres de arrozais vietnamitas produzem o mesmo volume que é produzido por um só acre na Austrália. Infelizmente, não há razões para pensar que os países famintos, cuja população no ano 2000 será superior a 5 bilhões, 4/5 do total projetado para o planeta, que estas nações possam ser modernizadas em tempo hábil para evitar a miséria, o sofrimento, a penúria explosiva. Quanto maior a população, menores serão as chances de melhorar as condições de vida. Quanto piores as condições de vida, menor será a chance de reduzir o crescimento da população. Quanto maior a pressão populacional sobre os recursos disponíveis, menores serão os recursos para aumentar a produtividade, melhorar as condições de vida e criar as possibilidades e atitudes que levam ao controle populacional. A área de terras cultivadas no mundo pode ser triplicada com muito maior produtividade.
Uma dieta mais plena e balanceada pode reduzir ainda mais o crescimento populacional. Estudos recentes mostram que sociedades famintas, cuja dieta é deficiente em proteínas, são mais prolíficas, enquanto as dietas ricas em proteínas reduzem as taxas de fertilidade. Também é possível reduzir a taxa de nascimentos para compensar a menor taxa de mortes. E é possível aplicar a ciência para resolver problemas de subsistência, produção e população. Mas capital e tecnologia dependem de atitudes e decisões humanas. Neste sentido, a década de 80 testemunhou enormes progressos na Índia e na China, mas regressões igualmente marcantes em outras áreas. Trinta anos após a dominação colonial, os estados africanos estão ainda mais dependentes da ajuda estrangeira. De cada 5 sacas de cereais consumidos na África, uma é importada. O mesmo ocorre com armas, que consomem muito mais dinheiro do que as necessidades básicas. Como sempre, decisões políticas comandam as possibilidades materiais. A orientação cultural e ideológica afeta e dirige os meios disponíveis às sociedades e, por isso, enquanto os famintos e atrasados exigem maior ajuda do Ocidente industrializado, também o acusam de ignorar ou destruir suas culturas e valores. A ajuda tornou-se problema e solução. Ela condena enquanto salva. A história do terceiro mundo também enfatiza outro ponto: a efemeridade do imperialismo colonial. Nos últimos 3 séculos, os europeus conquistaram a maior parte do mundo. Eles colonizaram, deixaram suas marcas com sua cultura e tecnologia, mas não precisavam de colônias para isso. E a era colonial foi apenas um breve episódio na história do Ocidente. Lembrem-se de que as colônias eram uma forma não econômica de explorar povos. Mas mesmo este breve interlúdio teve um efeito dramático e até devastador no terceiro mundo, e que pouco havia mudado durante milhares de anos. Quanto ao Ocidente, muito do que aconteceu nos últimos 100 anos mostrou-se tão efêmero quanto a era colonial. Muito está sendo abandonado e muito está sendo revertido. A alfabetização, por exemplo, que era tão difícil de alcançar e que só foi generalizada por volta de 1900, agora está em declínio. Estamos voltando à cultura oral e visual de nossos antepassados. A lei e a ordem, que demoraram tanto a chegar, também estão sendo desafiadas. Antes a vida era precária. Depois tornou-se um pouco menos precária no século XIX, mas no século XX ela volta a ser mais precária. E enquanto a uniformidade material cresce, a uniformidade cultural, outro avanço mais recente, está em queda. Até mesmo a unidade nacional é desafiada pela reafirmação de princípios linguísticos na Bélgica e Canadá, nacionalistas dos bretões e galeses, da Catalunha e antiga Iugoslávia, culturais e étnicos em países como os Estados Unidos. A longa tendência de maior centralização, de maior autoridade, está sendo revertida no Ocidente, embora não no resto do mundo. E a tendência que durante 3 ou 4 séculos tentou impor padrões de razão e discurso racional, agora enfrenta a forte concorrência das ciências, das artes e da política da irracionalidade. Afinal, é difícil ser racional num mundo irracional. Isso não é racional.
Então estamos regredindo a situações que nossos antepassados combateram, alteraram e venceram. E seja qual for o significado, isto sugere que a experiência histórica não é uma progressão linear. São meandros a percorrer. Um rio em cujas águas você jamais pisa duas vezes. É claro